Como vai, alunos aí do primeiro ano? Tudo bem? Essa videoaula é para a gente cobrir, né, aquela questão que aconteceu na videoconferência. Nossa videoconferência teve alguns ruídos, problemas, e eu acabei não vou postar, e vou postar essa videoaula, uma videoaula rápida, para a gente concluir aqueles exercícios que nós começamos a trabalhar com vocês na sexta-feira, tudo bem? Então, vamos começar então com a atividade 1 de vocês. Atividade 1, ela fala o quê? Fala aqueles temas gerais que tem a ver com o nosso conteúdo, né? Questão do que é o indivíduo, o que é as relações sociais, o que é a socialização. Então, essa é a ideia da atividade 1, aquela reflexão, né? Para a gente começar a trabalhar. Eu vi em muitos exercícios de vocês uma certa confusão na definição do que é indivíduo. Quando você for trabalhar com algum assunto, algum conteúdo de sociologia, é importante sempre você colocar lá no ponto de vista sociológico. Por quê? Porque é diferente, muitas questões, muitos conceitos, é diferente, por exemplo, da filosofia, é diferente da geografia, da história, né? Aquela ideia, um dia que eu também com vocês, né? Por exemplo, capital, no ponto de vista da geografia, é a sede administrativa de um país, né? De um estado. Já no ponto de vista econômico, tem a ver com dinheiro investido, tem a ver com economia. Então, cada palavra poderá, dependendo do conteúdo, ter conceitos diferentes. E aí, então, a questão do indivíduo. Por isso, eu coloquei as duas questões aqui na nossa aula para esclarecer essa questão. Então, primeiro, o que é indivíduo? Consiste em um ser individual, conhecido por sua existência única e indivisível, conceito filosófico. Mas qual que é o conceito de sociologia? Para a sociologia, é sinônimo de ser humano, de cidadão. É aquele que possui uma identidade própria que o distingue dos demais. Quando você nasceu, hoje, não na época que você nasceu, mas hoje, por exemplo, o cara já tem que ter um CPF, não só mais a certidão de nascimento, e lá você já se torna um cidadão com vantagem. Por exemplo, tem a questão da vacinação. Quando você está na barriga da sua mãe, tem o chamado pré-natal. Então, o que acontece? Você é um cidadão. Esse é o conceito individual que a gente coloca. Essa relação com a sociedade. Meio com o cidadão com a sociedade. Outra questão importante que é a questão quais são as relações sociais no ponto de vista sociológico, né? É o conjunto de interações entre indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola ou no trabalho. Resulta num processo de assimilação e identificação, ou seja, quando o ser humano se identifica com tal grupo. Por exemplo, eu estou com o uniforme da escola, eu tenho uma identidade da escola. Tem um menino do terceiro M me pergunta, professor, a sua videoconferência, a gente tem que estar uniformizado? Até tomei um susto, porque vou perguntar para a coordenação sobre isso, né? Porque, na realidade, quando eu convoquei a videoconferência, eu não falei sobre essa questão do uniforme. E a coordenadora me deu até uma mensagem de voz, falou, não, me está em casa, não precisa, tudo mais, eu até mandei para ele. Mas falei com ele depois, eu achei interessante, porque nós temos uma identidade. Nós somos da Escola Militar Hugo de Carvalho Ramos, entendeu? Então, essa coisa que está ligada aí à questão das relações sociais. Nós temos uma identidade social. Tá? E o que é a socialização? É um processo pelo qual o indivíduo internaliza as regras sociais. Isso ocorre devido ao fato de a sociedade exercer certa pressão sobre os indivíduos, para que não venham agir de forma diferente. Temos as normas, as leis sociais como exemplo. Então, quando a gente nasce, já no seio da família, depois vem a escola, depois vem o trabalho, a gente vive essa socialização. Gente, isso é uma coisa inerente do ser humano, o famoso Homo sapiens. O Homo sapiens conseguiu dominar o planeta Terra porque ele criou, desde o início, laços de socialização e de regras e de normas. Por isso que essa relação é muito forte, essa relação de socialização. E a última questão, aí, nosso o que é uma instituição social, né? Você vê que tem tudo relacionado, indivíduo e sociedade, né? É um conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, selecionados e aceitos pela sociedade, com enorme valor social. São modos de pensar, de agir, de sentir, que o indivíduo encontra estabilidade. Exemplo, família, igreja, associações, política econômica, quer dizer, tudo aquilo que essas instituições faz que a gente tenha uma identidade com elas, entendeu? Identidade da nossa vida. Então, esses 4 temas têm a ver um pouco com questões gerais sobre a relação indivíduo
e sociedade. E a partir daí, então, nós vamos trabalhar esse assunto a partir da atividade 2. Mas, antes de tudo, é importante fazer aquele esclarecimento, né? Quais são os autores clássicos da sociologia? Karl Marx, Max Weber e Emílio Durkheim. Os três têm pontos de vista diferentes na relação entre sociedade e indivíduo. O Emílio Durkheim trabalha com a ideia que a sociedade está acima do indivíduo, né? Ela que coloca, que dá regra ao indivíduo. Já o Max Weber defende a ideia que o indivíduo, na sua ação social ou em grupo, ele vai transformando a sociedade. A sociedade ela não é estática, né? Parada. Ela vai, com o tempo, no processo histórico, se transformando. Já o Marx, ele não entra nesse debate. E não é qual que é mais importante ou menos importante, porque na visão marxista, né, do Karl Marx, são as relações econômicas, as relações de produção. Você prevê se precisa de comer, você precisa se vestir, você precisa ter moradia, você precisa, entendeu? Precisa sobreviver. E essa sobrevivência que faz você se relacionar com a sociedade. E dentro da sociedade existe o conflito, né? A briga de classes, os interesses antagônicos que acabam moldando as relações sociais. Tudo bem? Vamos então para a nossa atividade 2 com vocês. A atividade 2 com vocês foi um trabalho especificamente no livro de vocês, né? Para pegar o livro, ler e responder. Quer dizer, muito simples para vocês, tá bom? Essa primeira atividade era mais uma questão de campo de pesquisa. Então, quando o professor de sociologia passar uma atividade de campo de pesquisa, coloca aquela ideia, do ponto de vista sociológico, tudo bem? O que é as questões que a gente colocou? Defina dentro da análise de Emílio Durkheim o que é um fato social. Durkheim trabalha com a ideia de fato social, o Max Weber trabalha com a ideia de ação social e o Karl Marx trabalha com a ideia de classe social. Então, na visão durkheimiana, fato social se enquadra em forma de agir, cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, no qual surge, assim como dado autônomo, que pode ser descrito, interpretado, explicado pela ciência, com base em metodologia própria, chamado método sociológico. Por fatos sociais, entendemos o conjunto de normas e regras coletivas que orienta e condiciona a ação individual. Então, o Emílio Durkheim falava que a sociedade, quando você nasce, já está inserida nos interesses da sociedade, entendeu? E os fatos sociais são aquilo que acontece inerente à sociedade, que tem que ter uma análise sociológica, tá bom? Já a segunda questão, que é uma questão importante, porque isso vem caindo muito no Enem, por isso que eu tentei trabalhar isso com vocês. Existem várias obras do Emílio Durkheim, né? Divisão do trabalho social é uma das mais importantes no de vista sociológico. Mas tem uma obra específica dele que chama O Suicídio. E essa obra, os caras que estão elaborando as questões aí do Enem estão usando muito essa obra, né? Um livro que eu já falei, um livro pesadíssimo, já até caiu na minha mão para me ler. No meu tempo de faculdade eu não consegui ler o livro, que é um livro que você tem que ter uma vontade muito grande de tentar dominar esse assunto, e eu, na época, não tinha muito interesse, estava preocupado com outros interesses, né? Esses autores clássicos, cada um tem são livros importantes. Esse do Emílio Durkheim, do Max Weber, a questão do espírito da lei na questão do capitalismo, e no caso do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista, né? O Manifesto do Partido Comunista é um livro menorzinho, é mais, vamos dizer assim, mais fácil de ler. São livros clássicos que sempre caem, e é importante vocês estão tendo acesso a esse tipo de obras, tudo bem? E lá eu pergunto o quê? Sobre a questão do suicídio, né? Quais são os 3 possíveis conceitos de suicídio? Quer dizer, o Emílio Durkheim dividiu o suicídio em 3 grandes análises, né? Está lá no livro dele. Primeiro, o suicídio egoísta. É aquele que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ego individual, do indivíduo. Ou seja, uma individualização desmensurada, né? Desmensurada. As relações entre indivíduo e sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Exemplo, pessoas que acham melhor do que a sociedade, ou pessoas que se consideram menor, abaixo do nível da sociedade. Então, nesse suicídio egoísta, ele divide em duas vertentes. Aquele que se acha tão acima da sociedade que não deixa sentido de estar vivendo nessa sociedade. E já outros que consideram abaixo, consideram que as pessoas que não conseguem acompanhar o que a sociedade tem, né, que debate, que cria.
e elas também cometem esse ato do suicídio. São pessoas que têm problemas nessa relação entre o seu ego individual e a questão social. Outro suicídio também é o chamado suicídio altruísta. Está muito em voga ultimamente, né? Alguns movimentos aí. Que é aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. É aquele que o ego não o pertence, ele entende a sua individualidade. Confunde com outra coisa que se situa fora de si mesmo. Isso é um grupo a que o indivíduo pertence. É o altruísmo, quero ser um herói, quero fazer alguma coisa que impacta a sociedade. Aqui tem dois exemplos que estão no livro de vocês, que são os kamikazes, né? Aqueles aviadores japoneses na Segunda Guerra Mundial que começaram a se jogar seus aviões nos navios americanos, né? Cometendo suicídio em nome do imperador japonês, em nome da nação Japão. E, recentemente, os atentados do World Trade Center, né? Aqueles muçulmanos terroristas que entraram em aviões, dominaram os aviões e jogaram esses aviões para símbolos lá nos Estados Unidos, né? O Pentágono, a World Trade Center, aquelas duas torres e tudo mais. Aquilo é um suicídio altruísta que fizeram, né? Outra coisa é chamado suicídio anômico. Como eu expliquei para vocês, o Emílio Durkheim trabalha com essa ideia da anomia, né? E é aquele que ocorre em situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regra na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, no qual há uma completa desregulamentação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior que operava anteriormente. Assim, há uma perda bruta da riqueza, do poder, fazendo com que, por isso mesmo, os indivíduos desse tipo de suicídio aumentem. É importante ressaltar que a taxa de suicídio anômico são maiores em países ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com a situação de anomia social. Um exemplo que eu coloquei é a pandemia. A pandemia, nós vamos verificar, depois de passar essa pandemia, um aumento em alguns índices aí de suicídio de pessoas que, por questões econômicas, né, perderam tudo, não conseguiram lidar com essa novo normal que nós estamos vivendo. Outro exemplo muito interessante foi a famosa crise de 29, né? A crise de 29 nos Estados Unidos foi uma crise que impactou o mundo inteiro. E lá houve um alto índice de suicídio no meio empresarial. As pessoas, um dia para o outro, perdeu toda a sua riqueza, que estava investido na bolsa, e aí cometeu o suicídio. Esse seria o suicídio, na visão do Emílio Durkheim, chamado suicídio anômico. Tá? E a terceira questão define dentro da análise aí sim, de Max Weber o que é ação social. Explica os 4 tipos fundamentais de ação social. Ou na visão de Max Weber. O que é ação social na visão do Max Weber? É definido como toda ação realizada pelo indivíduo, levando em conta a expectativa dos demais. Dessa forma, na perspectiva da teoria da ação social, a sociologia não é entendida como uma realidade exterior, aquela coisa da sociedade que influi no indivíduo. Não é entendida assim, entendeu? Aos indivíduos, ou explicada por leis, como ocorre nas ciências naturais. Então, o Max Weber entende da importância do indivíduo. Aquele livro que eu falei para vocês é um livro interessante que analisa a evolução do capitalismo, né? E ele analisa um grupo evangélico, né, os calvinistas, que os primeiros grupos, os primeiros países a desenvolver o capitalismo de forma mais organizada, no caso foi a Holanda, né, na época chamada Países Baixos, eram calvinistas. E uma coisa interessante na análise do livro do Max Weber é a questão do trabalho. O trabalho na Idade Média era considerada uma coisa ruim. Só quem trabalhava era pobre. O cara que era nobre não podia trabalhar, entendeu? E já a burguesia, que foi surgindo aí na época da Idade Média, e depois foi adotando aí a religião evangélica, né? Ela entende que o trabalho é que glorifica, que faz a pessoa crescer como pessoa. Então, essa ideia do trabalho acabou gerando essa coisa do capitalismo. Você pode falar assim, nossa, eu sou trabalhador, mas o meu patrão trabalha mesmo tanto que você, né? Ele trabalha até mais que você. A preocupação dele é maior que você. Você trabalha pensando no seu sustento. Ele trabalha para administrar uma empresa e a riqueza dele, né? Essa ideia foi muito trabalhada aí no chamado espírito do capitalismo que se moldou, que gestou aí na obra do Max Weber.
Tá? O Max Weber define, então, em 4 tipos fundamentais dessa ação social. Uma seria a ação tradicional, que é o motivado por um hábito arraigado, por um costume, né? O nosso dia a dia, a nossa formação, nós somos ligados a ela, né? A forma de nos alimentarmos, a forma de nós pensarmos, a questão religiosa, as igrejas que a gente frequenta. A ação afetiva é determinada por afetos, por estados emocionais, né? Então você comete uma coisa boa, ele deu um exemplo, a questão de uma partida de futebol, e o cara vai lá e faz o gol, aquele gol decisivo, né? Então é uma ação, isso motiva, faz todo mundo, né, se empolgar com aquele feito e tudo mais. E outra coisa que ele fala é chamada ação racional orientada por valores. É determinada pela crença consciente de um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das ações de defesa desse valor. É uma questão de princípios, de regras. Contrapondo isso, a ação racional orientada a fins. A primeira seria a questão mais ideológica, política, né? Estão vendo muito isso aí, né? Os que defendem o presidente, os que são contra o presidente, essa onda aí, essa polarização que nós vemos no país, seria, então, uma ação racional orientada por valores. A outra seria a ação racional orientada por afins, né? Por exemplo, é aquele que determina no cálculo racional, que estabelece fins objetivos, que organiza meus necessários para alcançá-los. Por exemplo, vamos dizer, você tem uma pretensão de fazer um curso superior. Então, você estaria, então, nessa ação racional. Você está se preparando, né, para enfrentar uma prova, né, que é o Enem, e, a partir daí, você cursar uma universidade. Seria, então, uma ação racional orientada com uma finalidade, entendeu? Esses, então, são os conceitos que nós temos aí da atividade 2, tá bom? No livro de vocês, vão ler na parte 40 e 49, nesse exemplo está mais claro ainda, acho que na página 47, essa questão aí do Max Weber. Aí tem a terceira atividade que eu quero falar com vocês, tudo bem? Uma atividade sobre a questão da pandemia. Professor, por que você colocou essa atividade? Por que você colocou esse decreto do governador? Por que você vai fazer a gente ler essa coisa que está colocando? Gente, porque eu entendo que se a gente for falar de um fato sociológico, bem sociológico que nós estamos vendo, é essa questão. A maioria das pessoas em isolamento social, as aulas não estão tendo mais presenciais, há uma pressão aí do comércio para abrir as lojas, porque estão sentindo o peso dessa paralisação. Quer dizer, isso é um fato social. E eu entendo, né? Eu vou ter até uma videoconferência com o pessoal do terceiro ano, vai cair isso no Enem, vai cair não só nesse ano, como nos próximos anos. Porque mudou a economia mundial, foi só a economia brasileira, o mundo inteiro se transformou com essa pandemia, né? Que é uma doença que não tem vacina para cura e ela gera enfermidade, gera fila nas redes hospitalares, gera problema de leitos, não ter leitos para atender as pessoas mais graves. Mudou a nossa vida, né? A questão do isolamento social. Então, eu acho que é um fato sociológico que a gente tem que debater de forma teórica. E aí vem a questão que eu falei para vocês, né? Tendo como referência o decreto do governador de Goiás, 9.653, publicado no dia 19 de 4 de 2020, e o conceito de coesão social, contido na página 45 no livro Sociologia e Movimento, o livro de vocês, que é uma perspectiva durkheimiana, faço uma análise sobre as justificativas governamentais para a continuidade do isolamento social para o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. Bem, houve argumentos para a decisão do decreto do governador de Goiás. Todos os governadores fizeram, gente, não foi só o nosso governador. Entendeu? E o Brasil, tristemente, está vivendo uma situação de confronto dos governadores com o presidente da República, que parece que ele é contra o isolamento social. E isso, no mundo inteiro, o presidente está indo contra uma orientação mundial, o mundo inteiro está seguindo isso aí. Pequenos paizinhos que estão com esse confronto. Olha que paizinho, El Salvador, Bielorrússia, você nem sabia que existia um país chamado Bielorrússia, né? Ex-República Socialista Soviética. O Brasil tem um peso significativo. E comparando o Brasil com a Argentina é o segundo país mais populoso da América do Sul, a Argentina parece estar em 4º lugar de casos. Tá, não só atrás do Brasil, como atrás do Equador, como atrás da Colômbia, atrás do Peru. Está em 5º lugar a Argentina. Porque lá na Argentina o governo é de esquerda, mas, por exemplo, o prefeito de Buenos Aires é um prefeito da visão mais à direita.
são inimigos políticos. Só que nessa pandemia se uniram, estão juntos, dando entrevistas juntos, falando junto, tomando as decisões juntos, porque não é a questão de ser direita ou de esquerda, ser situação ou oposição, é uma questão de salvar vidas. E isso é uma crítica que nós temos que o Brasil está vivendo nesse momento, tudo bem? E o que deu a coesão social? O que deu essa força, esse poder do governador, no caso do governador de Goiás, de estabelecer essas regras, né? Então, essencialmente é o manter um grupo social unido, operando de forma constante dentro da sociedade. Ela tem relação com a identidade que um grupo é capaz de criar e reproduzir para si e para os outros. E também tem a ver, então, com as normas e valores que o caracterizam. Relações desse conceito, dentro das orientações do governo do Estado, está ligada à solidariedade social. Temos que ficar em isolamento para proteger a nós e aos outros. Coesão, gente, social não é aquela coisa da força física, do golpe, de militar na rua, de prendendo, de multando, de não sei o que, não sei o que, não. Coesão é que você fazer uma política que tenha um bem comum, interesse comum. É o que nós chamamos de solidarismo social. Entendeu? Então, essa ideia, a ideia de Durkheim, ela coube muito bem nessa ação do governo de Goiás. Tudo bem? Vamos salvar vidas. E a segunda questão, professor? Por que você não respondeu aqui em amarelinho a segunda questão? Porque ela era pessoal, tá? E nas minhas correções tem muita gente, foi a questão que mais teve erros nas minhas correções. Porque não era só citar, lá tem 15 protocolos, né? Você podia escolher de 15, 2, né? Era só citar os protocolos. Eu defini até a página dos protocolos, né? Página 48 e 62. Mas que tem a ver com a interferência do seu dia a dia. Você tinha que dizer, professor, eu trabalho, lá no meu serviço a gente está adotando esses protocolos, entendeu? Eu não trabalho, eu fico em casa, e lá em casa a gente está adotando esses procedimentos, referendado nesse protocolo, a questão de usar álcool gel, a questão de lavar as mãos, de usar máscara. Dava para colocar a sua opinião pessoal nessa história, tudo bem? Mas a maioria dos alunos só chegou e citar as duas e não colocou. Se fosse uma pergunta de prova, valendo nota, uma prova mesmo, né? A questão valendo 1 ponto, valendo 2 pontos, esse não colocamento da opinião pessoal, você não conseguiria a nota máxima na questão, tudo bem? Gente, então o objetivo dessa aula foi isso, a gente esclarecer aquelas questões e colocando para vocês, então, que a partir de hoje, né, quarta-feira, quarta-feira, no dia 3 de junho, eu não vou mais aceitar as atividades 1, 2 e 3, tudo bem? Acho que vou aceitar porque eu respondi elas, tá bom? Professor, mas eu não tive problema, tive dificuldade. Bom, entre em contato com a coordenação, né? E a gente vai ver o que fazer. Se eu passo outra linha de exercício, não sei, né? Nós temos que ver com a coordenação aqueles que teve dificuldades aí em a questão da internet, tudo bom? Gente, vai ter a prova de vocês, tem uma atividade 4 que vocês têm até sexta-feira agora para entregar para mim. O conteúdo é aquele lá, né? O conteúdo do capítulo 2, o conteúdo da pandemia. A gente está elaborando questões e mais ou menos em meados vai ter um calendário que a escola vai disponibilizar para vocês. Em meados de junho nós vamos ter nossa avaliação sociológica, tudo bem? Muito obrigado.